Vamos expressar essa alegria então, essa felicidade? Vamos? Você já deu um abraço na pessoa que está ao seu lado? Já? Então dá outra. Escolhe uma pessoa aí, escolhe duas, escolhe três para dar um abraço. De preferência alguém que você não conhece, vai. De preferência alguém que você não conhece. Dá um abraço aí, vai. Irmãos, é muito bom dar e receber abraço. Eu falei com a bispa mais cedo, vai se acostumando que eu sou meloso. Eu gosto de abraçar, é ou não é? Irmãos, uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer mais uma vez o bispo e a bispa pela confiança. Estamos ainda nos adaptando. Tudo novo, irmãos. Todos os dias, eu acho que eu comentei isso com o Francis ou com o pastor João hoje. Todos os dias eu recebo de 20 a 30 mensagens, eu e minha esposa, a pastora Xana, dos nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, perguntando a mesma coisa. E a adaptação? E aí? E o bispo é gente boa? A bispa é gente boa? E a igreja como é? Todo dia eu tenho que responder as mesmas perguntas. Mas a que eu mais respondo, como está a adaptação? Eu respondo, é lenta, é natural, nós não vamos nos adaptar tão rapidamente, né? Viemos do Rio de Janeiro, é tudo novo, irmãos, mas nós estamos amando essa igreja. Quero agradecer o carinho de vocês, quero agradecer a forma tão calorosa com que vocês estão nos abraçando, tá? Confesso que não tem sido fácil, adaptação nunca é fácil, irmãos, mudança nunca é fácil. Mas nós entendemos, eu compartilhei um pouco com o pastor João hoje, conversamos bastante, né? E como tem sido gratificante ouvir e seguir a voz do Senhor. E a nuvem andou, em algum momento vocês vão ver uma palavra como essa. E a nuvem andou e nos trouxe para cá. E nós seguimos a direção, a ordem do Senhor, estamos aqui para servir essa igreja, queremos servir vocês, irmãos. Nós viemos aqui para servir vocês, para aprender com vocês, para amar vocês. Um dos conselhos que o nosso antigo pastor, o apóstolo Luciano, nos deu e falou: ame aquele povo e aquela terra. E graças a Deus temos amado vocês, temos andado por essa terra. Ontem nós fomos lanchar e eu clamando ao Senhor e falando ao Senhor: Senhor, eu quero amar essa terra, eu quero viver aqui, eu quero frutificar aqui, eu quero ver o Senhor operar milagres aqui. Amém? Amém. Então tenha um pouquinho de paciência, estamos nos adaptando. Quero ler um texto, e antes de falar qual o texto, eu quero desmistificar esse texto hoje com você. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia, ou um dos mais, né? Não sei qual a realidade daqui da Bahia, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 23. Abra aí comigo. Salmos 23. E eu quero nessa noite te fazer enxergar ou olhar para esse texto de uma forma um pouco diferente. Eu quero hoje te incentivar a olhar para esse texto de uma forma um pouco peculiar. Todos acharam? Já está ali também, né? Estou me acostumando também a colocar o texto ali, mas eu vou aqui, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quero começar te contando uma história. Uma vez, na cidade de Dallas, houve uma competição de poesias, de poemas, e aquela cidade parou, irmãos.
todos os homens daquela cidade se reuniram, todas as pessoas queriam ir ali para poder recitar um poema, uma poesia. E quando estava quase acabando o prazo, o período, o término, daquele evento, veio um senhor de mais de 80 anos que tinha em uma das suas mãos uma Bíblia e em outra uma bengala. E aquele senhor, com muita dificuldade, subiu naquele púlpito para recitar um poema. E chegando lá, ele recitou os Salmos 23. E até com uma voz um pouco embargada, depois de terminar no verso 6 do Salmos 23, toda a plateia ficou completamente extasiada com a forma com que aquele homem recitou o Salmo 23. Um salmo que era conhecido, o Salmo 23 é muito conhecido. E aquele homem ganhou o prêmio durante aquele torneio, aquela competição, e aquele homem, ele ganhou o prêmio e foi eleito o melhor orador naquela competição. E no final foram entrevistar aquele senhor e perguntar qual o segredo dele. Porque o Salmos 23, aquelas pessoas começaram a falar do Salmo 23, e aquele homem falou algo, ele falou assim: eu vou falar para vocês o grande segredo do Salmo 23. O problema do Salmo 23 é que algumas pessoas sabem o Salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do Salmo. Salmos 23, ele é muito conhecido porque a maioria das pessoas quando lembra fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para ali, Mas eu quero hoje, e nós teríamos argumento, esse texto é muito rico, para ficar aqui um ano inteiro destrinchando, mas eu quero hoje falar de 3 coisas que eu aprendo nesse texto. Um texto muito rico. Salmos, 150 capítulos, e uma particularidade que salmos são cânticos. Então, quando você for ler salmos, você não lê capítulos e versículos, você lê versos, porque são cânticos. E aqui eu quero hoje falar com você sobre as lições que eu aprendo com esse texto. E a primeira dela está logo no início, no verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor. O salmista começa nos trazendo um grande desafio, que é fazer do nosso Deus, nosso Jesus, verdadeiramente o nosso Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que é ter Deus como nosso Senhor? Vamos voltar um pouquinho ao tempo da escravidão. Quando um escravo, na época da escravidão, um escravo tinha poder de decisão? Não. Um escravo podia se reunir com os amigos e falar assim, como o França e a Vanessa fizeram ontem com a gente: vamos sair para tomar um sorvete? Eles podiam fazer isso? Não? Tá, eles podiam, de repente, fazer um churrasco na casa deles e convidar os amigos para estar lá? Por quê, irmãos? Porque eles eram escravos. Mas mais do que isso, eles tinham um dono. Primeira coisa que eu quero deixar para você refletir: falar de Salmo 23 é falar de fato, irmãos, de fato, fazer do Senhor Jesus o nosso dono. E fazer dele o nosso dono é pegar a nossa vontade, e com todo carinho vou te falar isso, dobrar e colocar no bolso. Eu ia falar, mas só jogar no lixo, mas você mais educadinho. Estou chegando agora. Dobrar a sua vontade e colocar no bolso. Mas pastor, eu não posso ter vontade? Pode. Mas se a sua vontade ou as suas vontades sobressaem a vontade de Deus, Ele deixou de ser o seu Senhor. A Bíblia diz que a vontade do bispo Sandro é boa, perfeita e agradável, certo? Não? Da bispa é. A vontade do nosso Pai, do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é importante nós entendermos isso, porque senão nós não faremos do Senhor, desses salmos, o nosso Senhor. É por isso que é muito comum ver pessoas se perdendo durante a sua trajetória. Pessoas que se perdem quando tomam decisões erradas na vida amorosa,
se perdem, não ouvem a voz de Deus, tomam decisões erradas e depois têm que catar os cacos ou administrar prejuízos. Quando nós tomamos decisões erradas na vida financeira e às vezes fazemos do dinheiro o nosso Deus, o nosso Senhor, não entendemos que o dinheiro precisa nos servir. Nós não podemos servir ao dinheiro, é o dinheiro quem deve nos servir. E quando o dinheiro não nos serve, não existe a possibilidade de um momento de ofertório como esse, nós não viemos aqui e entregarmos a nossa oferta. Se o dinheiro de fato não me serve, eu não tenho a possibilidade de não servir ao Senhor e agradá-lo como meu Senhor na hora da oferta, trazendo uma oferta generosa. Irmãos, é muito mais do que dinheiro, é fazer dele o meu Senhor. É muito mais do que fazer a minha vontade ou não fazer a minha vontade, é fazer dele o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Não precisa repetir, mas eu quero te fazer uma pergunta. Até hoje, com a vida que você vive, você pode declarar isso? Que o Senhor, que Ele é o seu Senhor. A sua vida, irmãos, vivemos um tempo onde as pessoas declaram constantemente: a vida é minha. Se você declara isso, de fato, Ele não é o seu Senhor, porque a minha vida é dele. Irmão, se a minha vida fosse minha, eu estaria lá em Campos dos Goitacazes, na minha igreja, servindo ao Senhor com um ministério estruturado, com uma vida estruturada, fazendo o que eu achava que era o certo lá. Mas eu estou aqui, no Arraial da Ajuda, Porto Seguro, 40 quilômetros da minha casa, porque eu entendi que Ele é o meu Senhor. Entender que Ele é o meu Senhor, fazer com que a vontade do coração do meu Pai prevaleça. A vontade de Deus prevalece na sua vida? Se a vontade de Deus prevalece na sua vida, Ele é o seu Senhor. Decisões erradas que nós tomamos, eu vou falar um pouco disso lá na frente, demonstram o quanto Ele é ou não é o nosso Senhor. E nesse tempo que vivemos, as pessoas fazem declarações: meu corpo, minhas regras, eu vivo do jeito que eu quero. Irmãos, a partir do dia que eu casei com a mulher mais linda do mundo, que vai pegar um pouquinho de água para mim. Tem aqui? Ah, tá aqui. Dá licença, irmãos. Com gás ainda, meu Deus. Jesus, eu senti, arrepiei já. Meu Deus do céu, fiquei até mais empolgado agora. A partir do dia que eu casei com a pastora Xana, há 20 anos atrás, vamos completar dia 2 de agosto, 21 anos de casados. Irmãos, eu sou um guerreiro, irmãos. Eu sou um guerreiro. Ela foi beneficiada, eu também. Mas eu sou um guerreiro, irmão. Depois vocês vão saber por quê. Mas a partir daquele dia eu entendi que o meu corpo não era mais meu, e como a Bíblia nos ensina, o meu corpo é dela. Mas mais do que isso, tendo o Senhor como o meu Deus, ou o Senhor como o meu Senhor de verdade, eu não faço mais do meu corpo o que eu quero. É por isso que é importante nós cuidarmos do nosso corpo, irmãos. Porque não é mais um corpo, é o templo do Espírito Santo. Agora eu fico pensando, nesse tempo onde as pessoas querem que a vontade delas prevaleça, eu fico perguntando, onde essas pessoas querem chegar? Em qualquer lugar, menos no lugar que Deus preparou para elas. Segunda coisa que eu vejo, é que de fato Ele precisa ser o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Ele é o seu pastor de verdade? Irmãos, o que um pastor faz? Vamos conversar aqui. O que um pastor faz? Ele apacenta, ele cuida. Eu trouxe algumas características do pastor. Quais as atribuições do pastor? Ele alimenta, ele cuida das feridas, ele resgata dos possíveis precipícios, protege de outros predadores, ele conduz o rebanho a um lugar específico. Mas tem uma parte da vida e das atribuições de um pastor, que ela talvez seja o maior desafio de um pastor, que é corrigir o curso. Não sei se vocês já viram um vídeo. Tem um vídeo no YouTube que chega um rapaz num pasto, numa cerca, e ele começa a gritar, a fazer um som, assoviar, e as ovelhas ficam lá. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Eu devia trazer o vídeo hoje, né? Eu vou me adaptar.
Mas quando chega o pastor daquelas ovelhas, era um pastor de verdade, um pastor de animais, ele chega na cerca e ele assovia. Irmãos, as ovelhas vêm correndo, porque era o pastor delas falando, ou assoviando e fazendo um som. Por que aquelas ovelhas seguem a voz do pastor? Porque elas confiam. Não existe pastor sem ovelha. Não existe pastorado sem confiança, irmãos. Para que haja um pastoreio de verdade, precisa haver confiança. Eu não estou nem falando do pastor Gedson, da bispa, do bispo, do pastor Alexandre, do pastor João. Eu não estou nem falando dos pastores terrenos, não. Estou falando de Jesus, o bom pastor. Em João capítulo 10, o apóstolo João fala que Jesus é o bom pastor. Não tem como ler o Salmos 23 sem lembrar de João capítulo 10. E se Jesus é o bom pastor, e eu preciso ouvir a voz dele, nos momentos onde eu estou saindo do rumo, e ele vem e fala assim: opa, vem cá. Existem momentos, irmãos, que o Senhor ele nos impulsiona, nos faz avançar em determinadas situações. Mas tem determinadas situações que o Senhor nos faz mudar o curso, que o Senhor nos conduz no caminho. O problema é que existem ovelhas que não querem ser conduzidas. Ele não é seu pastor, vai me desculpar. Você pode ter admiração por Jesus, você pode vir à igreja, mas se a sua vida não é regida, se a sua vida não é guiada pelo bom pastor, você está... Não vou falar que você está perdendo o seu tempo, mas talvez você esteja perdendo o seu tempo no sentido de não desfrutar do pasto verdejante, das águas de descanso que Ele tem para você. Um dos grandes problemas das igrejas hoje é que as pessoas querem ser frequentadoras, querem ser membros, mas não querem ser ovelhas. Ser ovelha é aceitar quando o bom pastor fala: meu filho, cuidado com as suas amizades. Meu filho, cuidado com isso. Meu filho, hoje você não trouxe uma oferta. Meu filho, você hoje não veio ao culto pela manhã, porque senão eu quero te fazer um convite. Nós temos um culto aqui todos os domingos, 9 da manhã. Gostaria muito de ter vocês aqui no próximo domingo, me acompanhando aqui. Foi tremendo hoje pela manhã, pastor João. Então, próximo domingo às 9 da manhã, eu espero você aqui, para nós estarmos adorando ao Senhor juntos, amém? O bom pastor falou aí, tá vendo? Vou ver se você está ouvindo, se você é ovelha agora. Primeiro teste, bispo. Mas, irmãos, existem momentos que Deus, que o bom pastor, que Ele nos direciona. E aí eu quero te falar algo. Eu quero que você leia comigo versos 1, 2 e 3. Pode colocar ali, vou fazer igual o bispo, vai. Vamos lá. O Senhor, vamos ler juntos? Vamos, até o 3? O Senhor é o meu pastor. Parou, volta no primeiro verso, por favor. Vamos destrinchar um pouco esse texto. Verso 1 diz: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Beleza. Verso 2. Como que começa o verso 2, irmãos? Sou eu indo repousar em pastos verdejantes? Não, é o quê? Ele, presta atenção no que eu vou te falar agora, hein? Resposta de Deus para a vida de algumas pessoas aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva. Leva-me, eu vou sozinho ou ele me leva? Leva-me para junto das águas de descanso. Verso 3. Quem refrigera a minha alma? Sou eu sozinho? Não? Então eu consigo refrigério sem ele? Guia-me. Opa, calma aí. É Ele que me guia pelas veredas da justiça? Eu vou sozinho? Segundo a minha vontade? Segundo o meu querer? Segundo o que eu acho?
pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí, irmãos, a coisa começa a ficar mais séria. Verso 4. Olha como começa o verso 4. Ainda que eu ande. Versos 2 e 3, o Senhor nos conduziu. Pastos verdejantes, águas de descanso. Mas no verso 4 vem dizendo: ainda que eu ande. Aqui, irmãos, mostra o grande perigo de não ouvirmos o bom pastor. Isso aqui é um alerta para mim e para você. Aqui não diz, preste atenção, aqui não diz que o Senhor nos conduz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Beleza, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu quero te alertar acerca de algo. Cuidado com as decisões que você vai tomar. Irmãos, no momento certo nós vamos trazer um sermão sobre o poder da decisão. Mas uma decisão que você toma hoje, ela tem um impacto muito grande. E o problema é que não é só na sua vida. Uma decisão errada hoje pode ferir e machucar muitas pessoas ao nosso redor. Então cuidado quando você tomar a decisão de andar pelo vale da sombra da morte sozinho. O bom pastor, volta, verso 2, por favor. O bom pastor, ele que te faz repousar em pastos verdejantes. É ele que tem descanso para você, irmãos. O descanso está no Senhor. Ele que te leva junto às águas de descanso. 3. É ele que refrigera a sua alma. Quando a gente ouve sobre alma, irmãos, nós ouvimos sobre emoções. A nossa alma é o centro das nossas emoções. E vivemos um tempo onde as pessoas estão abaladas emocionalmente. As pessoas estão com crises constantes emocionais. Você precisa de tratamento emocional? Antes mesmo de procurar um terapeuta, eu estou te falando isso porque eu também sou. O bom pastor é ele que pode refrigerar a sua alma. É ele que pode trazer refrigério para a sua alma. Então, irmãos, é muito mais do que ler o texto e falar: isso é um bordão. Eu estava lembrando hoje pela manhã, eu não falei disso, mas eu estava me lembrando quando eu estava lendo esse texto hoje, eu lembrei da minha avó materna, porque na sala da casa da minha avó ficava aberto no Salmo 23, era o amuleto dela, era a única página amarelada. Todas as páginas eram brancas, mas a página do Salmo 23 era uma página amarelada, porque ficava ali, porque ela acreditava que o Salmo 23 por si só podia fazer alguma coisa por ela. Foi o que eu falei no início, ela estava crendo nos Salmos do pastor, mas não no pastor dos Salmos. Terceira coisa, para nós encerrarmos. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, isso é muito óbvio, é que nada vai nos faltar. E talvez seja um outro erro das pessoas. Então nada vai me faltar. Então não vai me faltar dinheiro, então não vai me faltar prosperidade, então não vai me faltar um varão, uma varoa. Vocês chamam de varão aqui? É varão que você chama? Varão também? Não vai me faltar bênçãos, irmãos, de fato. Mas também, nós não podemos ser românticos e achar que esse texto, ele quer dizer que não vai me faltar as bênçãos. E de fato, irmãos, não vai faltar bênção, amém? Mas não vai me faltar tentações. Mas o Senhor, meu pastor. Não vai me faltar crises, mas o Senhor é o meu pastor. Não vai me faltar perseguições, mas o Senhor é o meu pastor. Não vai me faltar escassez em algum momento. Eu não estou falando só de dinheiro não, irmãos. Não vai me faltar luta, tribulações, mas se eu tiver certeza de que o Senhor é o meu pastor, irmãos, já era. Não tem tentação, não tem luta, não tem crise, nada vai nos separar do amor de Deus, porque nós temos a convicção de que de fato Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E não importa se não vai me faltar perseguição, eu tenho o Senhor que vai à frente da minha guerra, da minha batalha. O general de guerra, o Senhor. Presta atenção, irmãos, às vezes nos abatemos à toa. Sabe por que algumas pessoas se abatem com facilidade? Porque elas não têm Jesus como Senhor, não têm Jesus como Salvador.
e não entendem que nada falta. Ah, mas não vai faltar crise, mas não vai faltar o poder de Deus na sua vida se você buscar. Não vai faltar, mas eu estou sentindo dor, perda, porque eu perdi alguém muito querido. O Senhor vai te consolar, Ele é o seu pastor, nada vai te faltar, irmãos. Mas não podemos sair daqui hoje romantizando esse texto, achando que é simplesmente um texto onde Jesus é o pastor, aleluia. Não, mas nós precisamos nos enxergar como ovelha nesse texto. Esse texto fala de um relacionamento, do tipo de relação do pastor com a ovelha. Às vezes focamos só no pastor aqui, mas precisamos entrar nesse texto, nos enxergar nesse texto. Nós precisamos nos ver nesse texto. E que tipo de ovelha nós temos sido? Deus nos trouxe aqui hoje, irmãos, para que nós venhamos a refletir sobre que tipo de ovelha nós temos sido. Que Jesus é o bom pastor, ninguém aqui tem dúvidas. João 10 nos afirma isso. Agora, que tipo de ovelha eu tenho sido? Irmãos, as nossas palavras, elas mostram muito bem se nós somos ovelha ou não. As nossas atitudes mostram se nós somos ovelha ou não. A forma com que nós olhamos para o nosso irmão, isso mostra quem verdadeiramente habita aqui dentro. Se eu olhar para o pastor João com um olhar de superioridade e olhar para ele e não enxergar um irmão valoroso que Deus me deu para compartilhar de bênçãos, mas também de compartilhar de lutas, mas se eu não entender que eu posso aprender com ele, se eu não puder ser capaz de sugar, e hoje conversamos, eu e o pastor João ficamos conversando aqui um tempão, e eu suguei dele conhecimento. Se eu não puder de mim doar alguma coisa para o pastor João, irmãos, a forma com que você olha para o seu irmão mostra se você é ovelha ou não. Para encerrar, vou te contar um vídeo. Eu devia trazer também. Eu vi um vídeo esses dias, e tinha um pasto de ovelhas e tinha um bode. Todas as vezes que o pastor entrava no pasto, o bode ia para dar a chifrada nele. Irmãos, quem nós temos sido? Quem nós temos sido no nosso dia a dia? Ser ovelha é muito mais do que colocar uma Bíblia debaixo do braço. Ser ovelha é muito mais do que fazer e cumprir com rituais religiosos. Ser ovelha é viver todos os dias, reproduzindo tudo aquilo que o nosso pastor nos ensina. O apóstolo Paulo fala algo muito importante: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, existem muitas pessoas que precisam de mim e de você. Jesus está voltando e nós precisamos estar alerta. Sabe, hoje, meditando, eu fiquei pensando nisso. Nós precisamos, irmãos, e ontem, eu e o pastor João conversando também, e o Francis, nós não podemos perder a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Seja ovelha. Ovelha reproduz ovelha. E nós estamos aqui como ovelhas nessa noite, para rasgar o nosso coração diante do Senhor nesse momento. Queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você agora sondasse o seu coração. Você falasse com o Senhor. Se você percebe que você até hoje não tem sido ovelha, que você não tem feito dele o seu pastor, de fato, queria que você tivesse agora o seu momento. Feche os seus olhos, por favor. E durante esse louvor, eu queria que você tivesse a coragem de falar: Senhor, eu quero ser ovelha. Eu não quero só falar do Salmos 23, olhando para o bom pastor, mas eu quero ser a ovelha desse salmo. Eu quero ser conduzido pelo Senhor por pastos verdejantes. Eu quero ser conduzido pelo Senhor às águas de descanso. Senhor, eu quero ter minha alma refrigerada pelo Senhor.
Durante esse louvor, eu queria que você fizesse uma oração corajosa. E se você já se vê hoje, se enxerga como ovelha, que você saia daqui hoje disposto a reproduzir outras ovelhas. Mas se você hoje percebe que existem coisas ainda a serem tratadas, se a sua vontade ainda é mais importante do que a vontade do seu pastor, do seu bom pastor, se a sua vontade ainda prevalece a vontade de Jesus, tenha coragem hoje de falar: Senhor, entrego a minha vida por completo ao Senhor.